Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo Cipriano Castro, sou teólogo, professor e estou aqui hoje para falar sobre a doutrina cristã chamada Trindade. Houve uma necessidade da gente estar gravando esse vídeo, esse pequeno vídeo, não vou me esticar muito, falando um pouquinho dessa doutrina. Hoje nós vemos que há alguns pregadores, alguns teólogos, pessoas interessadas no assunto, pessoas que também estão desconhecendo a doutrina por ela ser enfatizada pela Igreja Católica, ou seja, ela foi colocada em pauta, idealizada o nome Trindade pela Igreja Católica. Então alguns protestantes, alguns cristãos evangélicos, estão contestando a autenticidade da Trindade em si, dizendo em si que ela é uma doutrina pagã. O que nós podemos dizer sobre doutrinas pagãs? Doutrinas pagãs são aquelas que com o tempo elas realmente se apagam. São doutrinas que são ensinadas sem base, sem fundamentos, ou seja, sem fatos históricos para comprová-las, suas autenticidades, certo? Então a doutrina, a Trindade, primeiramente, essa linguagem vem do latim, trinitas ou triade, ou de trinos, tripla, define Deus como três pessoas, Isso é uma definição teológica que nós usamos dentro da teologia para estar podendo explicar um pouco sobre a Trindade. Acreditamos no seguinte: todas as pessoas muitas das vezes necessitam acreditar em alguma coisa para que sua fé seja ativada, E hoje, para você introduzir uma doutrina diferente, você tem que fazer o quê? Você tem que adequar essa doutrina para que as pessoas venham realmente a acreditar naquilo que você está pregando. Ou seja, você tem que comprovar historicamente, através de pesquisas, relatos, aquilo que você vem dizendo. Eu não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para bular nada, não estou gravando vídeo para dizer se você está certo ou se você está errado. A minha preocupação hoje é com a sua alma, é com a sua pessoa. Mesmo que as pessoas briguem para definir quem está certo ou quem está errado, isso para mim não faz diferença. A única coisa que eu quero que você compreenda através da leitura é se há um fundamento ou não naquilo que nós estamos ensinando, Quando nós falamos da Trindade, nós falamos entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Esse pluralismo ele já existia desde Gênesis, no capítulo 1, se não me engano, em diante, você vai ver Deus falando, façamos o homem, ou seja, ele usou um plural indicando, que já existia alguém junto com ele naquele início. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali já tinha um plural. Mesmo em cima dessa base, muitas pessoas hoje ainda estão contestando. Jesus, quando ele desceu o rio Jordão para ser batizado, João, próprio Jesus, ele ouviu uma pomba descer do céu e em seguida, Jesus ali estava recebendo a presença do Espírito Santo. Você pode ver isso, dentro das Escrituras, está lá. E o próprio Deus, ele falou: eis o meu filho amado, a quem me comprazo, ou seja, a quem estou me comparando, Então ali já existe duas pessoas, a pomba descendo, simbolizando, tipologicamente simbolizando o Espírito Santo. Ali você já pode ver que está três pessoas. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, quando ele deixou seus discípulos, logo após a ressurreição,
ele deixou bem claro, né? Eis que vou para o Pai, mas deixarei convosco o Consolador, que é o Espírito Santo, já chamado de Consolador. Então, meu querido, minha querida, minha preocupação é com você, que muitas das vezes assiste uma montoeira de vídeos explicando sobre a Trindade de uma forma negativa, né? O cristianismo, ou seja, o protestantismo, ele saiu também de dentro da Igreja Católica. Então, se nós fôssemos falar hipoteticamente, também seríamos uma doutrina pagã, porque saímos de dentro da Igreja Católica, né? Você vê isso quando Martinho ele fez as cartas, né, contra as indulgências. Então ele automaticamente criou o protestantismo, ou seja, uma religião saindo de dentro de uma religião. Nós não aceitamos algumas coisas que o nosso colega do lado aceita, só isso, mas falamos do mesmo Deus, né? Então, nesse contexto, a natureza que é enquanto a pessoa quem se é, de acordo com o ministério central da maioria das religiões cristãs, existe apenas um Deus em 3 pessoas, como em 1 João 5, 7 e 8, apesar da distinta uma das outras suas relações de origem, como o quarto concílio de Latrão declarou: e o Pai quem gera o Filho quem gera o Espírito Santo, quem realiza, ou seja, o Pai quem gera o Filho que é gerado e o Espírito Santo que realiza. Nas suas relações uns com os outros, são considerados como um todo coiguais, coeternos, consubstanciais, e cada um é Deus completo e inteiro. Assim, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação em comum entre as 3 pessoas divinas, em que uma delas se manifesta e o próprio da Trindade, de modo que todas as coisas são a partir do Pai. Presta bem atenção. Ninguém está negando que todas as coisas que Jesus fez, ou que ele fazia, ou que ainda está fazendo, vinha do Pai. A essência é do Pai. A natureza é do Pai. O poder veio do Pai. Tudo veio do Pai, né? A única coisa que ele enfatizou nas suas palavras são que aquele que crê e for batizado será salvo, e logo em seguida recebe o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo. Você não pode negar que há 3 divindades em um, né? A única coisa que foi feito foi dar um nome a esses 3 em um, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Só isso. Eu não sei por que muitas pessoas colocam isso como um bicho de 7 cabeças, ou usa de alguns trechos da Bíblia, ou acredita em uma ideologia e quer passar para as pessoas a sua ideologia. Eu não estou dizendo que isso aqui também está certo. Isso aqui, tá vendo? Isso aqui está certo. Eu também não estou dizendo isso. Mas também não estou dizendo que está errado, né? Muitas coisas aconteceram há 2000 anos atrás, né? Muitas coisas vêm acontecendo também. Eu só quero que você compreenda que o único pecado que ele não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu não quero que você seja incitado a pecar contra o Espírito Santo. A pessoa mais ideal para lhe responder qualquer pergunta é Deus. Converse com Ele. Mateus 6,6. Entre no seu quarto, feche sua porta, ajoelhe um pouquinho e vá conversar com Deus. Converse com o Criador. Converse com Jesus, Yeshua, Hamashia, não importa como você o chama, mas conversa com o Criador.
Ele vai tirar todas as suas dúvidas. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria peça, porque Deus é rico em sabedoria e Ele pode te dar. A compreensão, ela vem do Espírito Santo. Ele vai te dar. Então, se você pedir a Deus essa sabedoria, essa compreensão, esse discernimento, com certeza Ele vai lhe proporcionar, tá? Então, eu vou deixar bem claro, né? Enquanto os padres da igreja vieram até mesmo os elementos do Antigo Testamento, como o aparecimento de 3 homens, Abraão, no capítulo 18 do livro de Gênesis, como prenúncios da Trindade. Foi o Novo Testamento que eles viram uma base de desenvolver um conceito da Trindade. O mais influente dos textos do Novo Testamento, visto como implicador do ensino da doutrina da Trindade, foi Mateus 28, versículo 19, que manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus, ele manda que batize dessa forma. João batizava, apenas nas águas, recebendo o batismo, mas o Espírito, ele já profetizava que o Espírito viria mais na frente. Viria um que teria o poder maior do que o dele e que batizaria com fogo e com Espírito. Preste atenção nas Escrituras. Preste atenção. Hoje nós temos uma gama muito grande, de relatos bíblicos, estudos, para que você não venha confundir a sua mente, tá? A minha intenção aqui nesse vídeo é lhe trazer, é lhe proporcionar esse conhecimento de uma forma bem sutil. Volto a dizer, não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, nem contestar, simplesmente trazer alguns fatos, dentro da própria Bíblia. Não são textos isolados, não é uma coisa sem uma conjectura, simplesmente são textos bíblicos que falam exatamente em primeira pessoa quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma ordenança, uma ordem de Jesus. Se nós recebemos uma ordem de Yeshua e nós não cumprimos essa ordem, nós estamos pecando 2 vezes, um pecado premeditado. Nós premeditamos e pecamos, tá? Então, eu quero que você hoje, seja abençoado em nome de Jesus. E quero deixar bem claro que esse texto, ele tem de uma fonte teológica. A palavra Trindade não está contida nas Escrituras e nem uma doutrina expressamente formulada da Trindade. Pelo contrário, de acordo com a teologia cristã, as Escrituras testemunham a atividade de um Deus que pode ser entendido apenas em termos trinatários. A doutrina não atingiu sua forma definitiva até o final do 4º século. Preste atenção, até o final do 4º século ainda não tinha dado um nome certo à doutrina da Trindade, A doutrina não atingiu. Durante o período, várias soluções tentativas foram propostas, algumas mais e outras menos satisfatórias. A trinitarismo constata com as posições atinárias que conclui binitarismo, uma deidade em uma pessoa, análogo interpretação. Judia Shema, a crença muçulmana da Talit, e com o pentecostalismo unitarista ou sabilenista, uma deidade manifestada em 3 aspectos separados. O cristianismo adotou a doutrina sabendo que Deus é Deus, tudo parte dele, tudo vem dele. Porém, existe o respeito e a ética, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Consolador, que é o Espírito Santo, que foi deixado na terra para que pudesse nos auxiliar até o finalzinho. Então, se você hoje tem alguma dúvida sobre a Trindade, entenda bem, mesmo que se diga que seja pagã, como se coloca nas redes sociais, entenda bem, nós, protestantistas, saímos também da Igreja Católica. Foi formulado na Igreja Católica um padre, ele saiu, ele
adotou uma doutrina diferente porque ele entendeu que a doutrina que ele servia estava errada. E o que ele fez? Lutou contra as indulgências, lá em 1500 anos atrás, lutou contra as indulgências e criou o protestantismo. Nós demos o nome de quê? Cristianismo, tá? Então, temos o nome de cristianismo, né, e viramos protestantes, né? Ou seja, nós também adotamos, né, algo que saiu também da Igreja Católica, e nem por isso somos pagãos, tá? Só não aceitamos algumas coisas, mas nós sabemos que os nossos irmãos, as nossas irmãs católicos também são filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que você hoje possa compreender exatamente o que está sendo dito, né? É um pequeno resumo, um pequeno estudo sobre a Trindade, tá? Trindade, que vem do latim, ela significa em latim trinitas, ou triade, ou trinos, ou tripla, que define Deus como três pessoas consubstanciais. São expressões ou hipóteses, o Pai e Filho, que é o Jesus Cristo, e o Espírito Santo, em um Deus só. 3 em 1. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e tenham um ótimo dia, em nome de Jesus.